Ei pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito interessante. Quero mostrar para vocês como que você pode usar o ChatGPT para poder se aperfeiçoar e aprimorar cada vez mais o seu conhecimento e as suas habilidades em Employer Branding, em marca empregadora. Eu mesmo utilizo o ChatGPT e outras inteligências artificiais todos os dias, né? E sempre que eu tenho alguma ideia, algum insight ou alguma dúvida, eu gosto de conversar um pouco ali com a IA, né? Para poder pegar ali alguns insights, alguns inputs de repente para até mesmo aqui para uma aula. E uma das coisas que tem funcionado muito para mim é utilizar o ChatGPT também para poder aprender um pouco mais, para poder aperfeiçoar um pouco mais as minhas habilidades e até mesmo aperfeiçoar algumas ideias. Então, eu queria mostrar para vocês como que eu tenho feito isso e como que você também pode fazer para que você possa, de repente, dominar alguma habilidade. E aqui no nosso caso, eu quero mostrar para você justamente como que a gente olha para esse tema, né, para essa parte de marca empregadora, de employer branding, de EVP, né, desse tema aí que é tão importante e que cada vez mais, né, tem crescido, sem dúvida é uma tendência e quando juntado ali com a inteligência artificial, com certeza, te ajuda, né, a ir muito mais além. Então, o que eu quero mostrar é como que você pode, de repente, se tornar ali um profissional, de employer branding utilizando as IAs e, claro, não só para aplicar dentro da sua empresa, mas também para o seu próprio desenvolvimento. Legal? Então, acho que esse é o objetivo hoje aqui da nossa aula. Bom, legal. Então, estamos aqui, né, na nossa aula. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei como usar o ChatGPT para aprimorar então as suas habilidades, os seus conhecimentos em Employer Branding e vou dar algumas dicas. Então, a nossa agenda, a gente vai passar aí sobre o que que é esse Employer Branding mesmo. Acho importante, né, fazer o Employer Branding one-on-one. Como é que você pode então se tornar um consultor de Employer Branding e como é que você usa esse ChatGPT ou outra inteligência artificial, né, generativa para você poder potencializar o seu aprendizado. E para isso eu quero começar falando com você um pouco sobre essa questão do employer branding, né? O que que é esse employer branding? Onde vive, o que come, né? O famoso Globo Repórter. Eh, mas brincadeiras à parte, para você poder entender employer branding, antes de mais nada, você precisa entender o que que é branding. Com certeza você já deve ter ouvido falar aí das marcas trabalharem o seu branding, de você trabalhar o seu branding pessoal. Mas afinal de contas, o que que é branding, né? E eu acho que branding é uma coisa muito interessante, assim, da gente conversar, porque basicamente a gente está falando de você criar uma imagem e uma reputação, né, positiva sobre aquela empresa ou aquela pessoa, né. Você pode ter a sua marca, se você é uma marca, né, dependendo da forma como você se veste, da forma como você fala, de onde você frequenta, do que você acredita, isso tudo vai moldando ali um pouco da percepção que as pessoas têm sobre você. Então aqui, por exemplo, se eu for falar um pouquinho sobre branding, sobre o meu branding e o branding da B4 Startups. O que que eu quero passar para as pessoas? Qual a imagem que eu quero que elas tenham de mim e da minha marca? Eu estou falando de uma business school, eu estou falando de uma comunidade. Eu preciso passar essa questão do profissionalismo, do conhecimento, do aprendizado, da tecnologia, porque eu estou falando sobre inteligência artificial. Então, desde o que eu trago como conhecimento, como conteúdo, até mesmo da maneira que eu estou aqui, no cenário, na minha roupa, né, na qualidade da imagem, do som, né? Eu estou usando aqui um microfone, né, que eu comprei, que ele é um microfone profissional. Eu estou aqui com o meu computador, né, para poder fazer a filmagem, né, um computador que inclusive consegue me ajudar muito bem aqui na própria edição de vídeo. Então, é muito importante você construir o branding para, de fato, moldar essa percepção, né, que as pessoas têm sobre a sua marca. Você pode fazer isso entendendo o que que você quer que as pessoas tenham na mente delas quando elas pensarem em você ou pensarem na sua empresa. Quais são os valores que são importantes para você? Quais são os símbolos? Ou qual é a experiência que você quer gerar? Qual que é o valor que você quer entregar, né? Então, isso tudo ajuda a construir uma marca, né? Uma marca não é só feita de um logotipo, né? Como muita gente acha, mas sim de todo o ecossistema por trás dela,
né, pelas cores, pela identidade, pela experiência que ela gera, pelos valores, pelo propósito. Então tudo isso ajuda a moldar um pouco, quem que é uma marca, como é que ela pode se posicionar, como é que ela comunica, porque isso é muito importante, porque a partir do momento que você entende isso, qual que é essa imagem que você quer passar, qual que é a reputação que você quer construir, né, que obviamente a gente quer construir uma reputação positiva, seja para a gente poder arrumar um emprego, seja para a gente poder vender mais, ou seja para a gente, de repente, atrair, reter melhor os nossos talentos, né? Que aí entra muito na marca empregadora. Então, é muito importante trabalhar essa questão do branding, porque te ajuda a ir muito mais além do que só uma ação de marketing, né? De repente, só uma campanha, só uma coisa isolada. Porque você está criando ali dentro do imaginário das pessoas, dentro da cabeça das pessoas, uma imagem sobre aquilo, né? Sobre aquele produto, sobre aquele serviço, sobre aquela marca, aquela pessoa. Então, é importante você pensar um pouco nisso. E quando a gente fala de marca empregadora, é a mesma coisa. Qual que é essa imagem, qual que é essa reputação que eu quero criar da minha empresa enquanto lugar para se trabalhar, né, quando as pessoas pensarem nela, desde do momento que elas não conhecem a minha empresa, né, que elas vão ter um primeiro contato, mas também depois que elas de fato se tornarem colaboradoras, né? A gente fala muito dentro do branding que a gente fala sobre promessas, né? Qual que é a promessa que você faz para o seu cliente ou para o seu colaborador? O que que ele vai encontrar se ele fizer parte ali, né, da sua empresa, da sua marca? Então é muito importante isso. Se eu vendo ali que a minha marca é inovadora, que a minha marca ela é diversa, inclusiva, eu preciso que isso seja verdadeiro, né? Quando a pessoa ela entrar dentro da companhia e ela viver aquela experiência de trabalhar ali. Porque senão ela vai quebrar expectativas. Imagina que você vai para uma empresa porque você acredita que lá você pode crescer, que você pode se desenvolver e chega lá não tem nada, né, não tem nenhum plano de carreiras, não tem muitas vezes um olhar para desenvolvimento, iniciativas, treinamentos, imagina, né. E você entrou ali porque a marca falou com você: "Olha, vem para cá", né. A gente sabe que é muito mais do que só pagar boleto, só do que ter o seu salário ali. Hoje as pessoas elas se conectam com as marcas que têm, sinergia ali com o que elas acreditam, né. Porque afinal de contas, quando você veste a camisa daquela marca, você também está dizendo para o mundo que você, de certo modo, abraça ali, né, algumas ideias, alguns valores daquela marca. E muitas pessoas elas querem realmente mostrar. Quando você usa uma roupa de marca, você absorve ali tudo que aquela marca ela tem, né, de essência, né? Isso aí vale para tudo, né? Marcas de luxo, marcas de comida, de bebida, de carro, e marcas empregadoras. Quando eu falo de marca empregadora, eu estou falando do mercado de trabalho, né, diferente às vezes, eu estou falando de uma roupa, eu estou falando desse universo aí de vestuário e tudo mais, ou estou falando de um perfume, é de beleza, eu estou falando de um alimento, né, toda essa indústria e tal. Mas quando eu falo de uma marca empregadora, eu tô falando o quê? Do mercado de trabalho. E é muito importante eu entender a relação que as pessoas têm com o trabalho, para que eu possa criar uma marca empregadora que, ao mesmo tempo, consiga trazer ali, né, o que eu acredito, a minha cultura, os meus valores, mas também se conecte com o que as pessoas querem, o que elas valorizam hoje em dia, né? E aí tem todo um pulo do gato de você entender as gerações, entender o que é importante hoje para as pessoas, o que que elas valorizam, para você também caminhar nessa mesma direção, né? Afinal de contas, a gente está vivendo um mundo que muda o tempo inteiro. Então, é muito importante você estar conversando com as pessoas, entendendo esses aspectos para você criar uma marca de sucesso, tá? Tanto para a questão da marca consumidora quanto para a marca empregadora. Então, quando eu estou falando sobre branding, eu estou falando sobre esse prisma, esse ecossistema que envolve tudo que uma marca, né, faz ali, né, que ela experiencia, que ela se identifica. Hoje, por exemplo, você consegue identificar uma marca sem necessariamente ver o logotipo dela. Às vezes, pela cor, você consegue ver, pelo formato, pelo cheiro, pelo gosto, né? Então, por isso que eu falo que branding é um ecossistema, é um conjunto de coisas, né? Justamente para que você possa gerenciar essas diferentes imagens, percepções e moldar, mais do que isso, moldar a percepção das pessoas, né? Hoje é muito importante você conseguir fazer isso de uma maneira positiva, mas que ao mesmo tempo não seja mentira, porque imagina
na marca empregadora. Eu quero que as pessoas elas vejam a minha empresa dessa forma, mas quando elas entrarem, elas vão ver a verdade. Então a verdade ela tem que bater com essa promessa, com esse valor que eu estou entregando, essa comunicação que eu estou fazendo, essa imagem que eu estou criando, né? Isso é o princípio número um, né? Não adianta você vender algo que não é verdade, porque as pessoas elas quebram expectativa, tá? Então, voltando aqui, eu tenho o branding, que é esse guarda-chuva completo do ecossistema, e dentro do branding eu tenho ali o employer branding, que é essa visão, né, para o mercado de trabalho, para a relação de trabalho, para a minha empresa enquanto um lugar de trabalhar, né, aquele lugar onde eu vou trabalhar, onde eu vou ali eh, ter contato com outras pessoas, que eu vou trabalhar ali a minha carreira, né? Ou, de repente, tanto do ponto de vista do empregador quanto do empregado, né? É por isso que a gente fala também um termo legal que é o EVP. O EVP nada mais é do que essa proposta de valor. O que que eu ofereço para as pessoas de valor? E o que que eu espero dessas pessoas também, né? E o que que elas podem esperar de mim? Então, isso é muito importante fazer esses alinhamentos, tá bom? E aí, gente, por que que eu tô falando isso, né? Eu quero trazer para vocês mais do que esse um conceito geral, mas eu quero mostrar para vocês na prática como que a gente pode começar a relacionar employer branding com coisas que estão ali ao nosso redor. Afinal de contas, eu falei, ó, a relação que a gente tem com o trabalho. Como é que é essa relação que a gente tem com o trabalho, né? Muitas vezes eu vejo o pessoal falando de employer branding muito atrelado a recrutamento e seleção, né? É você olhar para o custo de aquisição de um novo talento, é você reduzir o tempo ali de preenchimento de uma vaga, é você olhar para o seu awareness de marca, para o seu conhecimento, né? Muita gente mostra ali os painéis com vários KPIs e tal, e com certeza isso é fundamental, né? Uma parte da estratégia ela tem que ser para atrair as pessoas certas. Mas eu queria trazer para vocês um ponto de vista, uma perspectiva agora de retenção das pessoas, né? De como é que eu faço, né, para que eu consiga, de fato, criar esse ambiente de trabalho onde as pessoas queiram permanecer, né? Que eu acho que é o grande, marcas empregadores de sucesso são justamente essas marcas que todo mundo quer permanecer. Elas não só atraem, né, uma grande quantidade de pessoas pelos valores, pela cultura, pelo jeito ali, né, de trabalhar, mas também, eh, mas também por toda essa experiência que ela gera ali dentro da jornada completa desse talento. Então, para isso, eu queria trazer para vocês uma postagem que eu vi, que eu achei muito interessante, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso e depois a gente já entra então na segunda parte da aula, que é como é que eu entendendo esses conceitos, entendendo essa profissão, né, entendendo essa área, eu posso me preparar para eu me tornar um consultor e, consequentemente, usar a inteligência artificial para me ajudar nesse desafio, nesse meu desejo pessoal. Então vamos lá, eu trouxe aqui para vocês esse post que eu vi, achei muito curioso, né? Entrando ali no LinkedIn, desse cara aqui, que é o Rob Dance, né? Ele coloca o site dele aqui, ele coloca aqui também algumas informações. Foi um post ó, que deu uma repercussão bem legal, 4.122 ali, né? Reações, 800 comentários, vários reposts. Isso me chamou a atenção. E aí tomei liberdade aqui de fazer uma versão traduzida para que essa aula aqui pudesse ficar um pouco mais fluida, tá? Mas já dando os créditos aí pro Rob, quem quiser seguir ele lá também, fica a dica, tá? E ele trouxe esse post aqui, né? Onde está escrito assim: Should I quit my job? Né? Ou seja, eu devo sair, né, do meu emprego? E ele coloca 16 sinais que talvez seja a hora de dizer sim, né? Então, e aí ele colocou aqui várias situações legais. Então, olha só, vamos começando aqui, né? Ele fala, olha, suas responsabilidades aumentaram, mas o salário não. Você está constantemente estressado, negativo ou infeliz no trabalho, você não está aprendendo, você tem um chefe terrível, você está sofrendo abuso, o seu local de trabalho, ele é um ambiente tóxico, seus comentários e ideias não são ouvidas, você não tem motivação de trabalhar pela manhã, a sua saúde está sendo impactada negativamente, a sua empresa ela parece ali instável, né, financeiramente,
você está sendo requisitado ali para poder fazer coisas antiéticas, você sente que talvez não tem espaço para você crescer, que as suas habilidades e conhecimentos não estão sendo subutilizados, né? Que você, de repente, eh, perdeu o interesse ou paixão pelo seu trabalho lá, pelo seu emprego, tem uma alta rotatividade entre os funcionários e você não recebe nenhum feedback sobre o seu desempenho. E aí eu fiquei pensando, nossa, olha o tanto de coisa que ele colocou ali, né, que são sinais que você pode, ó, será que, né, será que tá na hora de eu sair dessa empresa? Então ele traz muito disso, assim, né, de como que existem aspectos no ambiente de trabalho que, dependendo do que acontece, você, né, não quer ficar naquele lugar. E a gente está falando que employer branding é criar um ambiente de trabalho onde as pessoas queiram permanecer, né? Então, olha só que interessante. A gente pode fazer essa analogia. Como que employer branding pode ajudar na prática a resolver ou, de repente, ajustar ali alguns pontos para que você evite necessariamente ali uma saída de um funcionário, né? Ou de um colaborador. E aí já tem um ponto aí que eu acho que é interessante trazer. Eu vi até no podcast falando assim: ah, mas eu não acredito em retenção. Que quando a pessoa quiser sair, ela vai sair. E realmente, se a pessoa ela não tá feliz ali, ela não tá satisfeita, ou de repente ela arrumou uma outra coisa mais interessante, melhor, ela vai sair mesmo, né? Não adianta muitas vezes você ficar insistindo. A motivação muitas vezes ela é intrínseca, né? Então, se a pessoa ela tiver motivada a sair, muito dificilmente você consegue convencer ela. Exceto alguns casos, né? Obviamente você pode fazer uma contraproposta, você pode ouvir a pessoa, entender e tal. Mas geralmente quando a pessoa ela não quer ficar, ela não fica, né? E não adianta também. Mas ao mesmo tempo, você ter pessoas saindo da empresa, uma rotatividade alta, isso também prejudica o seu negócio. Então, é importante você ter esse olhar para essa relação, né? De como é que eu estou promovendo um ambiente de trabalho que atenda ali as expectativas dos meus colaboradores, né? E que de fato ele seja um ambiente diferenciado, para que eu possa atrair pessoas melhores, né? E que tenham um fit com a minha cultura, com a minha companhia. Então é muito importante esse olhar. E aí comecei a falar assim, olha, vamos então para o chat GPT para eu poder entrar um pouco mais e tentar de repente, usar essa postagem para aprender um pouco mais, para investigar um pouco mais, de repente, essa relação e como que a gente pode, de repente, buscar formas de trabalhar esses pontos para que, de fato, eu crie ali uma marca empregadora que promova esse ambiente, né, diferenciado. Então, deixa eu mostrar para vocês um pouco aqui do que eu fiz. Olha só que interessante, eu coloquei aqui, ó, peguei a foto, né, joguei aqui e pedi para ele fazer um paralelo ali com a importância do employer branding, tá? Eu fui bem direto ao ponto, porque como eu comentei com vocês, eu já coloco nas minhas instruções personalizadas quem que eu sou, o que que eu faço, quais são os meus interesses, meus desejos, minhas dores, o meu público. Então ele já sabe, né? Que eu tô falando de employer branding aqui, que eu dou aula, que eu tô na EB for Startups e tudo mais. Então isso é muito importante. Se vocês não viram a primeira aula magna, onde eu falo sobre como que você utiliza o ChatGPT para aumentar a sua produtividade, uma das dicas é essa, é você colocar ali o seu custom instructions, né, as suas instruções personalizadas, tá? Então, eu fiz isso aqui, ele falou, olha, a responsabilidade aumentaram, mas o pagamento não. E aí, qual que é o paralelo com o EB? Uma boa estratégia de EB valoriza o reconhecimento e recompensa justa, alinhando expectativas salariais e promoções com as responsabilidades dos colaboradores, né? Então, o que que eu posso fazer enquanto marca empregadora? Eu preciso olhar para como que a empresa está estruturando essas políticas de recompensa, de performance, de carreira, né? Para que eu consiga evitar esse tipo de coisa, né? Então, e aí uma das coisas que a gente pode fazer aqui, que eu fiz depois, eu vou mostrar para vocês, é pedir para que ele faça então essa sugestão de ações, tá? Em cima de cada tema. Então, continuando, olha, você está constantemente estressado, é, ou está negativo ou infeliz, então como é que o EB se relaciona? Um forte employer brand ele promove um ambiente positivo e de suporte emocional, aumentando a satisfação no trabalho. Ah, você não está aprendendo.
Um employer branding forte é aquele que investe em desenvolvimento e aprendizado contínuo. Então você consegue entender um pouco já das relações. Como que employer branding influencia na retenção das pessoas, olhando, né, para fatores que ajudam a melhorar essa experiência. Ah, eu tenho um chefe terrível. O que que o EB contribui? Ele fala que para quando você trabalha em employer branding bem, você tem ali programas de lideranças, né? Você constrói essa líderes que são bem treinados e alinhados com os valores da empresa. Então tudo isso é fundamental. Então eu fiz isso para tudo aqui, né? Para essas 16 aqui ele foi me dando, tá? E aí depois eu pedi aqui ele para poder colocar um pouco dessas ideias em um roadmap e ele foi colocando aqui, ó. Primeira coisa que ele falou: olha, faça um diagnóstico, rode uma pesquisa de clima, defina ali alguns objetivos, faz um alinhamento estratégico. E aí ele fala: ó, cria programas e políticas, faça a questão dos treinamentos, da própria comunicação interna, de introduzir programas de bem-estar, de olhar para esse ambiente de trabalho. Então, ele traz aqui, organizou para mim aqui até numa fase de implementação, porque usei a palavra roadmap. E aí eu falei com ele, olha, me dá mais sinais, agora eu quero 50. E aí ele foi me dando, me deu vários outros sinais aqui, né? Depois eu pedi mais, né, sem que houvesse repetição e ele me deu aqui 100 no total, né? E aí foi muito interessante porque eu cheguei e falei, ó, tem 100 agora sinais, né? Eu até coloquei aqui na nossa apresentação, né? Então ele pegou aquilo e eu falei assim, olha, vamos então investigar mais esses sinais para poder entender de repente como que eu posso atuar como um consultor de marca empregadora, entendendo essa questão da retenção para poder depois desenvolver uma estratégia, por exemplo, mais personalizada, né? Aqui, na verdade, eu estou olhando num prisma mais teórico, né? O que é importante e que eu sempre sugiro é que você depois, né, na hora que você for construir uma estratégia, que você for trabalhar dentro de uma empresa como um consultor ou um profissional de employer branding, o primeiro passo é pesquisa, é diagnóstico, é análise, justamente para você entender esses fatores. E aqui eu coloquei, né, então todos os fatores aqui, e eu pedi para ele clusterizar, ou seja, para ele poder agrupar, fazer esse agrupamento esses sinais ali em grupos, né, para que a gente pudesse ter uma visão um pouco mais organizada. Então ele agrupou aqui um grupo um que é um ambiente e cultura organizacional, e aí dentro disso, quais são os sinais ali que são importantes? Então, o ambiente tóxico, eh, e os fatores que estão atrelados a isso, valores e ética, saúde e bem-estar, né? Depois ele vem para o grupo 2, desenvolvimento e crescimento, falta de oportunidades, falta de reconhecimento. Ó, ele foi colocando aqui, né, os sentimentos, os pontos, né, de insatisfação que fariam a pessoa sair. Inclusive, dica para vocês: vai fazer um planejamento? Faz um formulário lá e coloca a pergunta: o que que faria você sair? Né? O que que faz hoje você permanecer ou o que que faria você sair da empresa? Porque aí você vai conseguir gerar uma word cloud, né, com essa quantidade de informações e você vai ver de repente muito do que está aqui, né? Porque a gente está falando de relação de trabalho, a gente está falando de ambiente de trabalho e isso é uma coisa, né, que é universal. Estudiosos sempre trazem essa relação, né, do comportamento humano com o trabalho, e isso vai mudando, né, de geração para geração, mas essa questão de você pertencer, de você permanecer, acaba ali trazendo coisas que são semelhantes, né? Então você pode olhar para esse prisma aqui. Então ele fala sobre liderança e gestão, condições de trabalho, comunicação, falta de comunicação, estabilidade e segurança. Olha, então ele agrupou para mim aqui, olha que legal. E aí, voltando no ChatGPT, então, né, eu trouxe aqui, olha, eu consigo ver todos os sinais e como que eles se agrupam, como que eles têm esse agrupamento aqui, né? Então, isso era um primeiro ponto. E aí eu falei agora relacione isso com o EVP e o Employer Branding. Então, eu quero que ele analise esse prisma, né, de razões para sair, de grupos, né, que são importantes, que aí são o que a gente já está falando aqui já é de atributos e proposta de valor, né? Porque o que que eu entrego de valor? Como é que eu construo uma proposta de valor boa? É aquela que vai me ajudar a construir um lugar de trabalho diferenciado, um lugar positivo, com uma cultura positiva e tudo mais. Então, quando eu sei o que atrapalha isso, fica fácil de eu entender onde que eu preciso de agir, né? Onde que eu preciso agir. Então, aqui é a mesma coisa, olha, ele pegou aqui no grupo, então, olha, grupo um, ambiente e cultura organizacional. Quais são os atributos que são importantes de eu olhar aqui?
né? Cultura inclusive colaborativa, valores éticos e alinhados, bem-estar dos colaboradores, né? E aí ele já fala sobre até algumas ações. E como é que isso se relaciona com o employer branding? A gente precisa, enquanto gestor de marca empregadora, eh, ouvir esses pontos, entender esses pontos e promover, utilizar estratégias de comunicação para promover, então, essa cultura, esses valores aí positivos, tá? E ele dá exemplo aqui de como que você pode fazer isso, inclusive com testemunho de colaboradores. Depois vem para o desenvolvimento e crescimento. Então, olha, é importante ter oportunidades, é importante ter esse reconhecimento. Como é que você faz isso? Você pode criar plano de carreira claro, programas de treinamento, oportunidades, etc. Sistemas de reconhecimento e recompensa. Obviamente, aqui tá muito superficial, mas você pode entrar, quais são os tipos de plano de carreira que eu posso implementar? Quais, de repente, são programas de treinamento que são boas práticas do mercado? Aí que você precisa conversar e trocar com a IA, né, para que você possa extrair também cada um desses pontos, tá? Campanhas de reconhecimento para questões, né, relacionadas à oportunidade de carreira e por aí vai. Então aqui ele me deu isso tudo, fez uma tabelinha, ó, e já me trouxe uma conclusão aqui também, né, de como que você pode integrar essas insatisfações com estratégias de EB e EVP, né, para que você possa endereçar ali essa proposta de valor e comunicar melhor justamente essa EVP, né, fortalecendo a sua marca empregadora. E aí eu ainda continuei, ó, coloca essas análises dentro da jornada do colaborador, como é que eu posso olhar isso numa questão de atração, do recrutamento e seleção, do onboarding, da parte de desenvolvimento e crescimento, desempenho e reconhecimento, de retenção, ó. E ele foi dividindo essas ações ali, offboarding, que aí a pessoa saindo, e ela me trouxe aqui mais coisas, né? E aí eu pedi ele para criar um plano de ação, então, de estratégia de employer branding e EVP, né? Para poder me ajudar também a atrair talentos, né, de alta qualidade que queiram se candidatar, então, a novas vagas, né, das pessoas que saíram por aqueles motivos, por exemplo. E aí ele já me dá uma estrutura aqui de construção, de diagnóstico, de EVP, né, de estratégias de employer branding, de experiência do candidato, de comunicação interna e externa desse EVP, né, de monitorar os ajustes. Então, eh, ele vai me dando vários insights aqui. Eu posso começar a entender o que que eu preciso fazer para poder, então, trabalhar essa marca empregadora, trabalhar esses aspectos que são importantes, pelo menos num ponto de vista teórico. Como eu comentei, é muito importante que você entenda a realidade da sua empresa, faça uma auditoria, um diagnóstico para você poder agir ali dentro dos pontos que são falhos. Aqui, a gente está falando de pontos gerais, né? De pontos de insatisfação que podem acontecer. Mas entendendo esses pontos, pontos que fazem as pessoas saírem, você consegue trabalhar na retenção, consegue trabalhar employer branding enquanto retenção de talentos. E aí, olha só, eu continuei aqui e falei, olha, como que a gente pode trazer um ROI, então, com essas ações de employer branding e tal? Considere alguns cenários de diferentes empresas, e aí ele já começou a estruturar para mim aqui uma estrutura de ROI, falando sobre custos, benefícios de ações, né, que então, com ações de EB eu consigo reduzir a rotatividade, eu consigo aumentar a atração de talentos qualificados, eu tenho melhoria de produtividade, eu tenho redução dos custos de recrutamento, né? E para isso eu preciso desenvolver e comunicar o meu EVP, eu preciso criar conteúdos e campanhas de marketing, programas de advocacia, né? De embaixadores, preciso melhorar os processos de recrutamento. E aí, gente, uma coisa que eu quero relembrar para quem ainda não construiu a sua estratégia ou que quer também utilizar inteligência artificial para poder aprimorar essa estratégia, eu recomendo que o nosso toolkit, né, de Employer Branding, onde eu tenho lá 25 templates para você poder criar toda essa estratégia de marca empregadora, inclusive com videoaulas explicando passo a passo do que você precisa fazer, e também o book de prompts, né, que te ajuda ali a utilizar prompts já prontos e testados aí, né, que eu fui utilizando nesses últimos meses para poder aperfeiçoar cada vez mais, né, essa aplicação de IA dentro de Employer Branding. Então, para quem quer saber mais, eu deixo aqui o link, tá, para você poder dar uma olhada. Mas voltando na nossa aula, a gente pode olhar aqui, né, para uma estimativa. Então, se é uma empresa pequena, como é que ficaria ali os custos, os benefícios, né? De onde que vem esse ROI, essa famosa, o grande desafio de EB é esse, né? Como é que eu justifico a criação de uma área de employer branding? Como é que eu justifico uma contratação
né, de um EVP? Como é que eu justifico a contratação de uma consultoria, de pessoas que vão trabalhar isso no dia a dia para minha diretoria, para o meu CEO, para o meu diretor de talentos, de RH, de marketing? É mostrando essa potencialidade do ROI, né, que é o retorno sobre investimento. E aqui, ó, o ChatGPT você pode utilizar ele para poder fazer, né, colocar os seus dados, fazer aqui algumas simulações e mostrar numa apresentação também esses dados. Ó, ele fez aqui uma estimativa de diferentes tamanhos: pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas, tá? Então, é muito interessante também essa utilização do ChatGPT para isso. E claro, você também pode usar o ChatGPT para estudar sobre alguns assuntos, né? Eu trouxe um polêmico aqui, que é Kit on Board é Employer Branding, então pedi para o ChatGPT falar, né? E aí ele trouxe aqui, né, na visão dele, que sim, o Kit on Board é a parte importante do Employer Branding, porque ele tem esse papel crucial na criação de uma primeira impressão positiva nos colaboradores. E aí ele, obviamente, ele já deu até uma ideia aqui de como que ele contribui para o Employer Branding, né? Então colocou vários pontos aqui, consistência, etc. Elementos comuns de Kit on Board. Então você pode fazer isso também, pode pedir para ele, olha, gostei dessa ideia, desenvolva um pouco mais, né? E ir desenvolvendo isso. Muita gente fala que o Kit on Board não é Employer Branding, mas no final das... Porque às vezes não tem uma... Não é isso que vai fazer a pessoa, né, permanecer e tudo mais e tal. Eu não vou entrar muito no mérito disso. Claramente, com certeza, né, por ser parte de uma etapa de experiência do talento, é algo que influencia de certa forma. Mas depende também, né, da sua realidade, do tamanho da sua empresa. Será que investir no Kit on Board é a melhor ação que você pode ter para poder, de repente, resolver um problema que está acontecendo de marca empregadora? Talvez não. Talvez seja um algo a mais, talvez seja uma iniciativa ali que contribui de alguma forma, né, que tem esses pontos aqui. Inclusive, você pode até pedir para o ChatGPT, eu pedi para ele aqui, ah, tá, mas agora com fonte me ajuda a vender que isso não é importante, né, é desconectado. E aí ele faz isso também, ó. Ele fala, ó, o Kit on Board é parte essencial, mas não é suficiente para uma estratégia completa de Employer Branding. Então, para maximizar o ROI e os benefícios a longo prazo, a empresa deve integrar o Kit on Board em uma abordagem mais holística. Então, o Kit on Board por si só não é, né, Employer Branding, mas dentro de uma estratégia robusta, sim. Então, aqui você pode, né, inclusive usar o ChatGPT para olhar esses assuntos que são interessantes, que fazem parte aí dentro dessa discussão do tema, tá? E, por fim, você pode usar também o princípio de Pareto, né? Que ele fala, eu até coloquei aqui, ó, pra gente. Ele fala que 80% dos resultados podem medir 20% das atividades realizadas. Identificar essas atividades pode ajudar a melhorar a eficiência e a gestão do tempo. Então, eu posso falar para ele usar esse princípio. Primeira coisa, fundamentos de employer branding. Ele deu aqui, inclusive, ó, algumas leituras essenciais de pessoas que têm bastante relevância no mercado, né? Principalmente fora ali. Olha que interessante. Depois ele falou sobre estratégia de comunicação e marketing, falou sobre implementação das estratégias, liderança e gestão de tempo, ó, liderança e gestão de talentos. Então ele me deu aqui algumas coisas, né, para eu poder estudar e tal. Então, você pode também utilizar nesse sentido, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer aqui uma explicação um pouco diferente, né, do padrão. Sair um pouco só desses conceitos e trazer essas relações e paralelos ali, né, igual eu mostrei com a parte não só de atração, mas de retenção de talentos. E sugiro aí para todo mundo que quer continuar aprendendo, né, para poder seguir a IB for Startups. A gente está soltando aulas aí toda semana. Inclusive, vou deixar a última aula aqui também, onde eu ensinei como que você pode criar um robô de chat GPT, né, o seu GPT personalizado, para poder atuar ali como seu assistente, né, ou como eu gosto de dizer, o seu gerente de Employer Brain. É uma aplicação muito legal de IA que você pode começar ainda hoje, né? Construa ali a sua plataforma, utilize ela como a sua plataforma de marca e utilize ela como uma base de conhecimento desse robô, tá? Mas é só acessar aqui. E para quem quiser também acessar o material da aula, eu vou deixar aqui, né, o link para que vocês possam baixar. É isso, vejo vocês então na próxima aula. Até mais!